O primeiro ato de Deus, aliás, os atos de Deus na história são atos verbais. Ele começa o mundo dizendo assim, haja. Ele não diz assim, porque tem gente que fala assim, mais vale uma ação do que 1000 palavras. Negativo, ação é uma coisa, palavras são outras. Elas não se misturam. São categorias diferentes. Não dá para você comparar uma coisa com outra. Então, quando Deus começa o mundo, ele age falando. É engraçado que tem muitos casais que têm dificuldade de verbalizar os seus desejos. E aí traz uma série de problemas entre os casais, mas não é isso que tem na vida de Sulamita, onde ela fala a vida de Salomão, o que é que ela espera da vida de Salomão. É uma pergunta bem simples. Qual foi a última vez que você verbalizou ao seu cônjuge aquilo que você espera dele, para com você, sexualmente falando? Não, mas o que importa são as ações. As ações são importantes, mas as palavras também. Quando a gente olha no Novo Testamento em Tito, é bem interessante porque ele diz assim, olha, tem gente fazendo um monte de coisa errada, é preciso fazer calar porque estão pervertendo casas inteiras. Então, no lugar de fazer calar porque estão pervertendo casas inteiras, facilmente a gente poderia dizer assim, então melhor do que ficar falando besteira é fazer o correto. Negativo. Melhor do que ficar falando besteira é falar o que é correto. Por isso é que ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele fala isso numa circunstância em que as pessoas estão fazendo mau uso da palavra. Então, qual é o contrário de mau uso da palavra? O bom uso da palavra. Não é mau uso da palavra versus ações. Negativo. Mau uso das palavras versus bom uso das palavras. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4. Então, falar é importante. Mas eu sou tímido. Mas falam de intimidade entre marido e mulher, não tem ninguém público, não tem ninguém olhando, é entre vocês dois. Então, entre os dois, a timidez precisa ser deixada de lado e a gente precisa aprender a comunicar o que nós gostaríamos verbalmente, porque é exatamente isso que Sulamita tem muita gente com dificuldade dentro do casamento, justamente porque não comunica verbalmente aquilo que se pretende. Eu não estou dizendo que está com isso errado, a pessoa comunicar em termos de ações, o que eu estou dizendo é que é incompleto. A gente poderia experimentar mais coisas se nós fizéssemos as ações necessárias e as verbalizações necessárias. Esse é o ponto que começa Cantares. Mas, dito isso, que é uma questão da vantagem que o relacionamento sexual traz sobre a vantagem que o vinho traz sobre nós, uma expressão verbal que deve existir na relação do casal, verso 3. Aqui é interessante. Verso 3 diz assim, suave é o aroma dos teus unguentos. Sulamita falando a respeito de Salomão. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Eu gosto dessa expressão. Deixa eu só passar aqui. Isso, unguento. Isso, como unguento derramado é o teu nome. Por quê? Porque ela começa a fazer menção do nome. E ela diz que do mesmo jeito, e a gente sabe que está falando de perfume caro, né? Do frescor, do mesmo jeito que o aroma dos unguentos derramado quando você quebra um vaso de alabastro quebrado e aquilo invade aquele perfume, traz aquele frescor, ela diz, o nome de Salomão é desse jeito. O que é que significa isso no Antigo Testamento, diferentemente do nosso? O nome é o que a pessoa é. Por isso que toda vez quando Deus vai se identificar a vida do ser humano, ele se identifica por um nome. Quem é? E aí ele dá nome de guerra, dá o nome de paz, Jeová, Jireh, justiça e por aí vai. Por quê? Porque aquilo ali demonstra uma característica do seu caráter. Agora, entre nós, o nosso nome demonstra uma característica do nosso caráter? Não necessariamente. Como é que é o seu nome? Mara? Amarga? Não. Percebe? Porque a gente não tem na nossa cultura essa relação entre o nome e aquilo que ele significa, demonstrando uma parte de quem nós somos. Já no Antigo Testamento não é assim. O nome diz respeito àquilo que a pessoa tem o nome é. Então, quando ela fala a respeito do nome de Salomão, ela está falando da personalidade de Salomão.
Ela está falando do caráter de Salomão, disso como ele tem uma personalidade absolutamente atrativa. Não é a ideia de que, por exemplo, em Gênesis 11, verso 4, se quiser colocar, ele diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, a galera da Torre de Babel lá, e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Isso aqui é uma perversão. Por que a perversão basicamente ali na Torre de Babel? Porque Deus disse logo anteriormente, nos capítulos anteriores, nós estamos em Gênesis 11, Gênesis 9, vai, espalha, teve o dilúvio, né? Volta, diz, se espalhem sobre a terra. E aí o povo diz o quê? Não, nós vamos adjodiar, como diz o Goiabano, né? Adjodia, ajunta, nós não queremos separar. E Deus diz, mas eu não mandei vocês ajuntarem, eu mandei vocês separar. Então, aqui que é a maldade do coração deles. Então, não é disso que Cantares está dizendo, uma perversão para que o nome de Salomão seja exaltado sobre tudo. Não é disso. E nem muito menos aquilo que Absalão fez. Olha que interessante, em 2 Samuel 18, se quiser colocar, diz assim: quando ainda vivia Absalão, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia assim: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então, Absalão estava preocupado com o nome dele que ia se perder, na verdade, né? É disso que Sulamita está falando? Não está preocupado em o nome de Salomão se manter na história. Apenas está fazendo uma descrição a respeito do que significa a personalidade da vida de Salomão. Salomão não é apenas, e a Bíblia não tem nenhum problema em relação a isso. Por exemplo, quando ela faz menção de Saul, ela diz que ele era um camarada bonito e alto. O mais alto do povo de Israel, né, batia no peito de Saul. E era um camarada bonito. Então, a Bíblia não tem... Davi é franzino, percebe? As características, a Bíblia não tem nenhum problema em descrever as características externas das pessoas. Mas também ela não tem problema em descrever as características internas das pessoas. E esse é o ponto. Ela está demonstrando que Salomão, a despeito de quaisquer características externas que Salomão tinha uma característica interna, que ele era bonito de alma. Diz o texto lá em Provérbios, capítulo 22, verso 1, diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O que ele quer dizer do bom nome? Mais vale uma pessoa ter caráter do que muitas riquezas. Mais vale o ser estimado do que prata e ouro. Prata e ouro tem valor, ele não está menosprezando isso. Mas o que ele está dizendo é que precisa haver uma relação de uniformidade entre aquilo que nós temos materialmente e aquilo que nós somos não materialmente. Por quê? Porque facilmente a gente pode construir riqueza sem virtude, mas dificilmente a gente cria um bom nome sem virtude. E o que a Bíblia está dizendo é que a gente deve aprender a cultivar uma virtude, trabalhar, talhar o nosso coração, a ponto de as pessoas dizerem a nosso respeito que nós somos, a nossa alma, como perfume derramado. O que significa? Do mesmo jeito que um perfume derramado traz frescor, a alma na vida da pessoa traz frescor. Do mesmo jeito que um perfume traz um bom cheiro, a alma da pessoa traz um bom cheiro. Do mesmo jeito que se você derrubar um perfume e ele traz uma sensação de agradabilidade, não é forçosa, é porque não dá para ser diferente, de acordo com a essência do perfume, é a agradabilidade, você derrama, aquilo é maravilhoso. Então tem gente que é gostoso estar do lado dele, porque a alma dele é maravilhosa. É muito bom estar do lado de gente educada, é muito bom estar do lado de gente... lembra, educação e escolarização são coisas diferentes. Nem todo mundo que é escolarizado é educado e nem todo mundo que é educado é escolarizado. O legal é que fosse todo mundo educado e escolarizado, beleza? Beleza, mas não fica preocupado se a gente tem dificuldade de escolarização, porque a gente pode ter educação. Mas o ponto é, não menospreze a escolarização se você não tiver acesso a ela. É importante os dois. Mas o que ele diz é que do mesmo jeito que o perfume traz essa sensação de agradabilidade, as pessoas deveriam sentir ao nosso lado
essa sensação de agradabilidade, porque é muito bom estar do lado de gente que foi talhado por Deus. E eu vou dizer, todo mundo que tem uma alma agradável, como um perfume derramado, foi talhado, foi limado, né, de lima, né, porque ninguém nasce assim, de caráter. É bom porque coloca todos nós no mesmo nível de igualdade, e é bom para a gente aprender que a gente pode ser melhor do que já somos. E é bom para a gente aprender que passar perfume é bom, mas ter uma alma perfumosa é melhor ainda. Perfumosa? Cheirosa. Perfumada, exatamente. Uma alma perfumada é melhor ainda. Ele diz aqui, lá em Eclesiastes, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Olha que interessante. Enquanto para nós, eu não menosprezo o valor do ouro, ele tem seu valor. Mas a minha questão é só de escalonação. Enquanto para nós uma conta bancária cheia for melhor do que uma alma trabalhada, a gente ainda não entendeu os princípios do reino dos céus. Porque dinheiro é bom, mas você pode ter muita gente com uma alma feia com dinheiro. É feio. Se fosse para escolher, Jesus disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E os reis andavam atrás de Jesus Cristo. As pessoas iam atrás de Jesus Cristo. Ele fez diferença entre antes e depois na história. Ele é o grande camarada, é o centro do universo. E não tinha onde reclinar a cabeça. Isso significa que é uma exaltação da pobreza? Não. Isso significa demonstrar a exaltação do caráter. Aí ele diz assim, qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Seria a mesma coisa que você tem um perfume e cai uma mosca morta lá. Nossa, velho. Então, o que a gente tem que prestar atenção é nas moscas que caem no nosso caráter. Porque a gente pode ser um bom perfume... pois não. Isso está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Como mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Então, o que ele está dizendo, quando você tiver um caráter que for trabalhado, e foi isso que aconteceu na vida das pessoas, elas têm um caráter, Davi tem caráter, Salomão tem caráter, e a sabedoria, o que me espanta na sabedoria é que no capítulo 1 de Provérbios, diz que ele foi escrito para o simples, para o ingênuo, lembra? Ingênuo, imaturo, insensato, precipitado e escarnecedor, lembra disso, né? Dessa sequência. Então ele foi escrito para o imaturo, mas no verso 5, ele diz, Provérbios capítulo 1, que a sabedoria foi escrita para o sábio. A gente viu isso lá. E o que mais me espanta é que Salomão então começou bem, foi se perfumando e deixou cair mosca morta no caráter dele. Fedeu. Eu fico impressionado como é que Sulamita deve ter imaginado Salomão. Mas, cara, eu conversei com Salomão, era agradável estar do lado dele. O cara falava coisas maravilhosas, cheirava, a alma dele era uma alma agradável. Salomão fez assim, a mosca morta pousou na vida de Salomão. E às vezes a mosca morta pousa no nosso caráter. E a gente estava indo tão bem, e aquilo ali começa, em vez de exalar o bom perfume de Cristo, dito lá no Novo Testamento, começa a exalar como um mau cheiro. Cantares ainda, capítulo 1, verso 16, ele ainda diz mais, como és formosa, a mulher falando de Salomão, amado meu, como és amável, como és encantador. Então, de cara, dá para a gente perceber que não é só o relacionamento sexual, por isso que eu fiz questão de demonstrar isso, né? De que a gente começa com o tom das palavras, vai para a importância da vida sexual que eu disse, a importância do corpo na nossa relação de aliança, mas a importância do caráter. Porque uma das coisas que chamava, quando ela fala amável aqui, a palavra amável pode ser traduzida por encantador. Chama a atenção a vida de Salomão, porque ele é um cara... Como é que fala uma outra palavra de encantador? Encantável? Eu não sei, agradável. Alguém que você fica assim, cara, velho, esse cara é diferente. Não é só bonito por fora, é bonito por dentro. Não é só um apego físico, é um apego da alma. Não é só uma virtude do corpo, é uma virtude do coração. E a gente precisa aprender a cultivar
virtudes no coração sem desprezar a virtude do corpo. Lembra que eu falei? Esse é o ponto. O equilíbrio precisa vir na vida de todos nós, entendendo que a aliança nossa passa pelo corpo, mas a aliança nossa supera o corpo. Porque nós estamos envelhecendo. Nosso corpo está decaindo, a verdade é essa. Mas não despreze o corpo, mas não se esqueça do seu caráter. Então, Sulamita olha para Salomão e, ainda mais no verso 3, ela diz assim, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ela reconhece que tem gente que reconhece verdadeiramente quem Salomão é. Não é uma guria que fica toda enciumada, não é bem assim, não é desse jeito. E fica tentando jogar areia no caminhão de Salomão. Não é essa a ideia. Ela é capaz de ser verdadeira o suficiente para dizer, cara, eu estou reconhecendo o caráter de agradabilidade existente, de frescor na alma de Salomão, a tal ponto que eu consigo reconhecer que as outras pessoas também estão falando verdade. Cara, Salomão atraía, não é à toa que as mulheres iam atrás dele. Não é à toa que as pessoas gostavam de estar perto de Salomão. E Sulamita reconhece isso. Então, cuidado. Às vezes, quando a gente começa a ficar longe de Deus, a gente passa a ter dificuldade de enxergar virtude no nosso cônjuge. Ou a gente começa aos outros enxergarem virtude e a gente, em vez de reconhecer a virtude que os outros enxergam, a gente quer desreconhecer a virtude que existe. Eu não estou dizendo... Qual é a diferença entre falar a verdade e ser puxa-saco? O puxa-saco ele vai falar coisa que não é verdadeira. Esse é o ponto. Então, se as pessoas estão falando alguma coisa verdadeira em relação ao seu marido, ou estão falando alguma coisa verdadeira em relação à sua esposa, reconheça, se for verdadeira. Se for verdadeiro, é isso mesmo. Nossa, sua mulher tem um caráter... Porque para falar mal a gente fala, né? Nossa, pelo amor de Deus, viu a fulana ali? A mulher do fulano? Deus me livre, que ela dá uma trabalheira. Você viu o marido da fulana lá? Que é isso? Aquele cara é bruto igual... Então, em vez de você pensar nisso só para o lado ruim, agora pensa para o lado bom. Deus trabalhando no caráter e as pessoas atraindo. O que é importante é a gente entender que não é só a beleza que atrai, tá? A beleza atrai e tem seu valor. Mas é importante a gente entender que o nosso caráter atrai. Então, uma perguntinha simples para nós aqui. Qual é a sensação que as pessoas têm ao estarem próximas de nós? Essa é uma boa pergunta. Que não seja obrigatoriamente de cunho sexual, porque aqui são as outras donzelas falando a respeito de Salomão, né? Então, o que as pessoas dizem quando estão perto de você? Isso é uma boa pergunta para você se testar. Estou falando para você ter uma noção. Né? A pessoa diz que é bom, a pessoa diz que é ruim, a pessoa não fala nada. Porque Paulo diz que a nossa palavra precisa ser temperada, agradável. Não é só porque a gente tem que falar a verdade que a gente mede assim. Como é que eu sei se eu sou um cristão fiel? Se eu sou azedo, se as pessoas odeiam, se as pessoas não gostam. A Bíblia diz lá em Atos que eles viviam em comunhão, e contavam. Pois é, e aí? Achar que só porque a gente tem que falar a verdade, a reação das pessoas precisa ser obrigatoriamente, vou colocar isso em palavras garrafais, porque vai ter gente que vai estranhar, mas obrigatoriamente de asco em relação a nós, não acho. Tinha em relação a Herodes diz a Bíblia que ouvia João Batista de boamente. Olha só que interessante. Herodes não se converteu, mas o que ele fez era uma conformidade a respeito do caráter de João Batista. As pessoas precisam olhar para nós e ver que, tem uma coisa diferente. Aliás, diga-se de passagem, antes de eu passar para a Sunamita, a respeito do bom nome, não é só no casamento, mas quando a gente vai escolher a liderança da igreja, espera-se que ela tenha bom testemunho dos de fora, um bom nome. Não é só em relação a ela, mas em relação, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, mas em relação aos diáconos, a Bíblia diz que eles precisam ser de boa reputação. Reputação, o que significa ser um homem cheio do Espírito Santo e de fé e de boa reputação para distribuir cesta básica? Parece que é absolutamente incongruente a exigência com o serviço. A grande questão é, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, lembra disso? Então, você já foi esquecido? Como é que é a reação de alguém esquecido? Viúva ainda, piorou, porque ela dependia muito daquilo.
Então, uma viúva esquecida que depende daquilo, gera qual tipo de sentimento no coração da pessoa que a igreja não está lembrando dela? Provavelmente de amargura, de repulsa, não é assim? Então, você já conversou com alguém amargurado? Rapaz, é possível que você fique amargurado junto. Se você não preparar o seu coração para conversar com alguém assim, você entra no barco. Seria a mesma coisa que ajudar uma pessoa bêbada e você tá bebendo uma pinga com ela junto e vambora, porque o negócio é feio mesmo. Aí alguém diz assim, nós trouxemos uma cesta básica. Só isso? Essa mixaria aí? Você fala, eu bem que eu falei que era mixaria, mas ninguém quis me ouvir. E aí começa, velho. Tem gente assim. Não, eu falei que estava atrasado, mas os caras não quiseram me ouvir. Cara, eu nem sei o que eu estou fazendo nessa igreja, no final das contas. E aí você começa. Quer saber? Eu vou dar mais 10 anos, porque eu sou mais generoso que a igreja é. E o cara começa, velho. Você entra no barco da amargura. Absolutamente desnecessário. Então, a importância de ser uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo, é porque lidar com gente com necessidades espirituais esgota e exige a nossa comunhão com Deus. Por isso a gente precisa ter intimidade com Deus. Não é para distribuir comida, é por causa da exigência que isso vai trazer para nós. Isso. Então a gente precisa estar bem, que diria Moisés. Se não fosse Moisés, o povo tinha sido exterminado. Moisés estava bem com Deus, e morreu só aquele pouquinho lá, não foi por causa de Moisés. Deus, sai fora, sai, dá licença aí, junta esse povo aí, morre todo mundo. Moisés, vou fazer um povo só de gente de você. Se Moisés estivesse amargurado, cara, finalmente mata tudo esse povo aí, faz tudo Moisésinho, 1, 2 e 3, bicho. O que Moisés fez? Eu só vi Moisés falar assim, arrepende-te, Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Eu sei que não é arrependimento humano, mas a Bíblia, Moisés tinha uma intimidade com Deus que ninguém mais tinha. Ninguém mais tinha. É por isso que ele conseguiu conduzir o povo, mesmo o povo querendo matá-lo. E se você quer saber qual é a reação de alguém que faz mal para você quando você faz o bem, é só você ler o Salmo 109. Está lá quando Davi diz assim, Deus, eu fiz o bem e eles falaram contra mim sem causa. Eu espero que morra, espero que... Como é que ele usa a palavra lá? É o roubador, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o nome que ele usa... Que chegue na casa dessas pessoas, espero que a pessoa fique viúva, espero que os filhos fiquem sem herança, espero que eles estejam a herança roubada, espero que o Senhor nem se lembre do nome deles. Isso é Davi, velho. Que as coisas não machucam, o que vem de baixo não me atinge. Atinge sim, nem que for para pegar no tendão, pega, mas que atinge, atinge. Então que a gente fica amargurado, fica, porque você faz, a gente até diz isso, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, espera colher amor. Agora, quando você planta amor e colhe ódio, você fala, quer saber, mano? Estou fazendo tudo que eu posso aqui para ajudar, não quer? Isso aí que você está pensando. A gente pensa assim, é difícil. Só crente faz isso. Pagar o bem com bem, Jesus Cristo diz, até o ímpio faz. Mas pagar o mal com bem... Eu me lembro que a gente teve a nossa casa assaltada. A gente foi fazer uma visita, velho, na igreja. Não demorou 1 hora, eu voltei, os caras roubaram meu joguinho. Não, até hoje estou sem joguinho em casa. Nossa, velho. Roubaram TV, fizeram um escarcel lá. Eu falei, cara, esse cara tá pior do que eu. Porque pro cara entrar na casa de alguém para pegar isso, Deus tem misericórdia. Vamos orar por ele. Eu nem vou dizer o que a galera pensou lá. Vamos, Deus manda fogo, queima tudo, mata. Eu não falei nada, eu estava preservando. É ela que falou. Abençoa e morre. Então, se olhar e dizer... Fala a verdade, é chato a pessoa invadir seu espaço, levar suas coisas, mas quem faz isso está num estado de pobreza tão grande. Eu sei que é chato. E eu não estou dizendo que eu não me chateio com isso. Mas o que eu estou dizendo então, pague o mal com bem. Então, é assim que nós somos. É assim que... Então, Salomão é alguém que chama a atenção das pessoas de fora. Espera-se, esse é o grande problema na vida da igreja, quando a liderança faz bem para os de dentro e faz mal para os de fora. Ou faz bem para os de fora e faz mal para os de dentro.
o que se espera é que todos nós tenhamos um bom nome, do mesmo jeito que Salomão, dentro e fora, porque Sunamita reconhecia o valor de Salomão e as donzelas também. Uma vez eu perguntei assim, vamos fazer eleição de presbítero? Vamos. Quem são as pessoas? 5. Eu vou lá no trabalho de vocês e perguntar quem vocês são. Pera lá, pastor, nada desse negócio aí, meu trabalho é meu trabalho, minha vida na igreja é minha vida na igreja. É por isso que a igreja está do jeito que está. Aí você vai dizer assim, mas o que se espera de uma pessoa ímpia? Espero que elas falaram a respeito do povo que vivia junto com Deus, contava com a simpatia de todo o povo. Espera que a verdade, ela calhe o coração profundamente da vida das pessoas, que elas podem até mentir, mas elas vão ter que fazer um esforço gigantesco para tentar demonstrar que você é uma pessoa que você não é. Gigantesco que elas vão ter que fazer, porque a verdade cala profundamente, a tal ponto que Tiago, quando foi acusado, irmão de Jesus Cristo, quando ele foi acusado de ser cristão e tal, e aí o camarada foi levado diante de um tribunal, o camarada fez a acusação, Tiago se levantou, posso me defender? Pode. Ele fez a defesa dele, e a defesa de Tiago causou um impacto tão grande no seu acusador, que o seu acusador retirou a acusação que ele fez, abraçou a fé de Tiago e morreu com a acusação que ele mesmo havia levantado junto com Tiago. A pergunta é, qual é o impacto que a nossa vida traz dentro da igreja e fora da igreja? Qual é o impacto que as pessoas têm sobre a nossa alma? Nós somos semelhantes a um unguento precioso derramado. O frescor que um perfume traz, a nossa alma deveria trazer, em essência, a vida de quem chega perto de nós, dentro e fora. Então, isso atrai a vida de Sulamita. É interessante que tem gente que diz assim, pastor, dentro da igreja é uma bênção, lá fora faz um monte de coisa errada, mas ele é uma bênção. Não. Eu tenho dificuldade. Porque quando a gente está gripado, a gente não escolhe o lugar, a gente está gripado. Quando a gente está doente, a gente não fica, a gente está doente. Só que quando a gente está são, a gente está são. Onde? Em todo lugar. Esse impacto deve trazer sobre a vida das pessoas. Agora, bora ver o contrário, né? Qual é o impacto que Sunamita traz sobre a vida de Salomão. Capítulo 2 de Cantares, ela diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Há várias formas de interpretar isso. Uma das maneiras que as pessoas dizem, eu vou seguir essa linha, embora que eu reconheça que existam outras possibilidades, mas uma linha é que Sulamita está dizendo que ela é uma pessoa simples. Ela está quase dizendo que ela é comum. E aí a resposta de Salomão logo em seguida, no capítulo 2, verso 2, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então ele diz, olha, você não é a pessoa simples que você está imaginando, você é uma pessoa absolutamente diferente, do mesmo jeito que um lírio entre os espinhos. Pensa, um lírio entre os espinhos. É singular. Existia alguma coisa na vida de Sulamita que também atraía a vida de Salomão, demonstrando que o caráter dela era diferente do caráter das outras donzelas. O que significa que aqui Salomão atraindo a vida de Sulamita pelo seu caráter e Sulamita atraindo a vida de Salomão pelo seu caráter. Tom das palavras, a vida sexual e nome. Nós precisamos aprender a termos um bom nome. Tem gente que não tem esse nome, como por exemplo o neto de Josafá, camarada chamado Georão, que foi um camarada tão ruim, está lá em 2 Crônicas 21, 15 em diante, que quando ele morre, diz a Bíblia de uma enfermidade que Deus matou o cara porque ele era muito chato, porque tem gente que é chato, xarope. Que se o cara morre, ninguém vai no velório. Fulano morreu, palavra da salvação, amém, já foi tarde. É assim, tem gente que é assim. Por quê? Porque é azedo, não atrai, repulsa, é amargo. Só enxerga coisa ruim na vida. Você fala, fulano vem aí, vixe, até a roda desfaz, muda de assunto que o assunto chegou, e assim por diante. Que tem gente, a gente percebe esse tipo de característica, num certo sentido, na morte de algumas pessoas, porque tem algumas pessoas, como o Georão, diz assim, ele não foi enterrado no sepulcro dos reis, apesar de ser um rei,
O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. E diz a Bíblia que ele foi sem deixar de si saudade. Nós não somos indispensáveis. A indispensabilidade só existe da parte de Deus. Deus, quando mata a vida de Moisés, Moisés teve uma educação mais cara da história de 80 anos, e lá no final de Gênesis diz a Bíblia que Deus diz: Moisés, pode subir, seu plano acabou, e diz a Bíblia que não se lhe abateu o vigor, nem se lhe escureceu os olhos. Quer dizer, Moisés ainda tinha muito para contribuir com a vida do povo de Deus. E Deus diz: pode sair porque o indispensável sou eu. Agora, isso não significa que a gente não deixe saudade. Então, indispensável não. Saudade, sim. Que as pessoas, o que vai acontecer com a obra de Deus se eu morrer? Nada. Deus vai levantar nem que for a pedra e vai continuar do mesmo jeito, irmão. Relaxa. Você é menos do que você está imaginando. Agora, cara, como era bom ter o fulano aqui. Cara, faz uma falta. O camarada, quando ele chegava, ele fazia diferença. A fulana no ministério mudou. Nossa, Deus levantou outros. Eu gosto muito de Simon, né, quando ele morre. Acho que eu falei isso para vocês. Quando Simon morre, está lá, a pergunta, a irmã dele, no leito de morte: e aí, Simon, o que é que eu digo para os brasileiros? Diga que os amei até o fim. Isso é bonito. E aí, aí pergunta para ele assim: e o que é que eu digo para os nossos irmãos americanos? E ele diz assim: diga que Deus levantará outros. Cara, tem que ser macho para isso. Porque tem que ser macho para entrar e macho para sair. Ou, se você quiser se sentir excluída, tem que ser macha para entrar e macha para sair. Porque entrar, velho, todo mundo entra. Quando a gente entra, a gente faz diferença. Deus agracia o nosso coração. Deus trabalha na nossa vida. Deus abençoa as coisas, apesar de nós, mas através de nós. Mas a gente precisa entender que o indispensável é Deus. E que há a hora de entrar e a hora de sair. A hora de chegar e a hora de deixar a saudade. A hora de fazer a diferença e a hora de deixar espaço para que outros façam a diferença, porque a saudade vai se abater sobre a vida de outros. Diz a Bíblia que a gente tem que fazer amigos para que quando o dinheiro nos faltar, os amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Eu sei que quem vai nos receber nos tabernáculos eternos é um amigo, porque eu vos tenho chamado amigo. E eu não sou eu tenho dado a conhecer a vocês. Jesus é o nosso grande amigo. Mas eu pergunto para vocês, além de Jesus Cristo, quando você chegar no céu, quem é que vai receber você? Porque se for como Georão, que morreu sem deixar de si saudade, que ninguém queima aroma, fulano morreu, enterra rápido, porque isso aqui, mano, ó, só vai feder esse negócio. Quanto mais fala do fulano, mais coisa ruim sai, enterra logo e vamos para frente. Quando chegar no céu, eu imagino, vai estar no céu, irmão. Não é essa a questão. Mas a gente pode chegar no céu amaldiçoando o dia que a gente nasceu. A minha pergunta é, a gente vai chegar no céu trazendo um frescor à vida das pessoas, ou a gente vai chegar no céu como ladrão da cruz? Teve um camarada que se converte no fim da 80 anos, assim, na velhice. E a única coisa que ele conseguiu falar foi: desperdicei, desperdicei, desperdicei. O ladrão da cruz vai para o céu e eu vou encontrar ele lá. Só que ele não teve o privilégio de viver como eu tive. Teve um camarada chamado Átila. Esse camarada foi padrinho do nosso casamento. Esse tinha dom de evangelismo. É um dos poucos que eu já vi, porque eu acredito no dom de evangelismo. Eu acho que todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, mas eu acho que Deus dá o dom para alguém, para alguns, específico. Esse cara tinha. E a gente estava na igreja, vinha gente chorando. Eu falei, mas quem que é esse cara? É o cobrador, que ele foi lá, eu era administrador, o cara chegou, eu evangelizei, o cara chorou, se entregou a vida para Jesus, batizava na igreja, ficava na igreja, estava na igreja. Não era assim evangelista que o cara ia e nunca mais ia, não. O cara ficava na igreja. Quem que é essa pessoa? Não, eu estava na fila do banco, eu fui pagar um boleto lá, aí eu vi e comecei a conversar, evangelizei a pessoa, mas na fila do banco, a pessoa se arrepende, chora, vai para a igreja junto com ele e está na igreja batista até hoje. Átila era o cara, era um cara tão singular, que Deus falou para ele assim, presbiteriano, tá? Da igreja do Brasil. Deus falou para ele assim, vai lá e faz uma compra e leva para o fulano. Ele não tinha um tostão furado.
E ele foi lá no mercado junto com a mulher dele perguntando, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou fazer uma compra porque Deus mandou que eu tenho que levar para fulano, mas não tenho dinheiro. Deus disse que vai levantar alguém. Eu falei, meu marido enlouqueceu. E ele colocava comida dentro do carrinho e a mulher dele tirava comida dentro do carrinho. Eu falei, deixa a mulher no carrinho. Eu falei, nós vamos ser presos, rapaz, deixa aí, Deus vai levantar alguém. E o Atia colocando, e a mulher dele, meu marido enlouqueceu. Quando ele chega na porta do caixa, a mulher pergunta para ele, seu nome é Átila? Deus mandou eu vir pagar essa conta aqui. Ela pagou, nunca viu a mulher na vida, e foi lá e entregou onde tinha que entregar. Presbiteriano do Brasil. Mas o Átila, eu me converti aos 18 anos. 17, 18 anos. O Átila falou assim para mim, Geraldo, se eu pudesse, eu trocava tudo que eu tenho por tudo que você tem. Porque você tem uma coisa que eu não tenho. Eu falei, o quê? A vida para gastar em prol de Deus. Porque eu me converti na velhice. Eu falei, mas a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Vai, Átila. Eu sei, mas eu queria ter me convertido na sua idade. A gente vai para o céu, irmão. A gente vai se encontrar, por pior que a nossa alma seja e por pior que seja o impacto. Mas não dá para deixar saudade? Será que não dá para a gente trabalhar o nosso caráter, pedir que Deus tenha misericórdia, que implante sabedoria onde não existe, que tire a estultícia que não deveria existir, para que a gente traga um impacto sobre a vida do nosso cônjuge? Quando a gente viaja, eu fico imaginando o cônjuge pensando, fulano, você vai vir quando? Semana que vem, graças a Deus. Fica mais um pouquinho. Fica mais, porque está tão bom sem você aqui, parece que a casa ficou em paz, parece que ficou tranquilo. Você se identificou, né? Fulano, quando você vem? Quando é que você ouviu isso, irmão? Irmão, quando é que você vem para casa? Eu tenho que trabalhar aqui, que faltam mais algumas coisas. Eu estou com uma saudade de você. Se a gente não tem ouvido isso, irmão, é para a gente chorar de vergonha. Porque se o nosso cônjuge não sente saudade de nós, quem vai sentir? Nos netos tem um ditado que ela diz assim, quem não te conhece que te compre. Mulher dura, né? Bate na cara, né? Se o nosso cônjuge não sente saudade, por quê? Porque ele conhece a gente. A gente pode se plantar de bonzinho para os outros, mas o nosso cônjuge sabe quem a gente é. Se ele não sente saudade, vem para casa, mano. Quando que você recebeu uma ligação do seu cônjuge dizendo, viu, não dá para você faltar ao trabalho hoje? Para quê? Porque eu queria ficar do seu lado. Vamos sair junto? Para quê? Para nada, só para a gente ficar pertinho do outro. Vamos conversar o quê? Nada, vamos ficar andando só de mão dada. O seu caráter me chama a atenção. O seu caráter traz um frescor para a minha alma. É bom ficar do teu lado. Muito bem. Para além disso, Cantares eu encerro no capítulo 8 de Cantares. É legal, né? É legal. Então, tom das palavras, sexo, manifestação do desejo, Cantares 1:1, ok? 1:2, né? Manifestação do desejo e um bom nome. É muito importante. Não é só como marido e mulher. A liderança precisa ter um bom nome. Os crentes precisam ter um bom nome. A junta diaconal precisa ter um bom... A gente precisa aprender. Quem é que nós vamos chamar aqui? Quem tem um bom nome. Porque aí o trabalho flui. Aí o trabalho anda. Quem for falar, as pessoas dizem o que diziam de Jó. Rapaz, leia o capítulo 29 de Jó depois, que é uma autobiografia antes dos problemas que Jó viveu. Ele fala como é que as pessoas o enxergavam. É belíssimo. Jó diz assim, os reis, quando Jó chegava, os jovens se levantavam. Levanta que Jó chegou. A Bíblia diz que os mais velhos ficavam quietos. Os mais velhos, naquela época, ficavam quietos. Eu estou falando naquela época que o mais velho hoje é meio que desprezado, né? Mas a gente sabe de 2 gerações para trás que, quando chegava o mais novo, dizia, fica quieto aí que não entra na conversa assim não, o mais velho está falando. Não só os mais velhos, diz que os príncipes colocavam a mão na boca para ouvir Jó falar. Os príncipes. E que o caráter dele era tão grande que ele julgava a causa, fazia sorrir a viúva e julgava a causa até do desconhecido.
Jó tinha um caráter belíssimo. Belíssimo. Por isso as pessoas queriam estar do lado de Jó. Então é importante que eu e você pensemos nisso. Então quando Jó ia falar, irmão, fica quieto. Por quê? Porque é Jó. Seja lá o que for que esteja acontecendo, no mínimo é digno de ser ouvido. Porque eu conheço Jó. Então quando Jó falava, a galera silenciava. Então deveria ser assim nos pais para com os filhos. Deveria ser assim do marido para com a esposa. Eu vou falar, a esposa, deixa eu ouvir porque é o meu marido falando. Não é só porque é o meu marido, mas é porque é o meu marido. Quando a esposa for falar, lembra de Provérbios 31 que ela fala? Deixa eu ouvir. Cara, mas você vai ouvir a mulher? Ih, rapaz, você não está entendendo. É minha mulher. Ali tem sabedoria para dar. O caráter dela, ela tem cara. Deixa eu ouvir o que ela tem para falar. Isso. Então a gente vai aprendendo. Aí quando você tem uma liderança que tem um bom nome, quando existe alguma dificuldade, é exatamente isso que aconteceu em Atos. A liderança tomava uma decisão e a igreja reconhecia que o Espírito Santo estava no meio dela. E havia paz. Quando existe bom nome, irmãos, existe paz. Porque por isso é que a gente é chamado de pacificador. Peace of maker, né? Em inglês lá. Fazedor de paz. Não é só fazedor de tenda, não. A gente produz a paz por causa do bom nome. Ok? Muito bem, capítulo 8. Eu vou encerrar no capítulo 8, verso 6. Aqui tem expressões belíssimas. Primeiro, quando ele fala... Deixa eu só achar onde é que eu estou aqui. Peraí. Nas minhas anotações. Aqui. Muito bem. Verso 6, põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Esse é o ponto. Primeiro, ele fala sobre põe-me selo sobre o teu coração. A ideia é de que o selo sobre o coração é que alguém usava um selo, um colar, literalmente com um selo, porque a ideia é que o coração estava selado, ninguém entra e ninguém sai. Havia nesse sentido uma quarentena de sentimentos. Quarentena é quando bater a quarentena, mano, quem está dentro não sai, quem tá fora não entra. Então ela está dizendo, quando Salomão me coloca como selo sobre o teu coração, dizendo exatamente isso, que os sentimentos que você tem por mim serão únicos. Não vai existir uma hemorragia de sentimentos. Não vai existir um vazamento no cano espiritual do coração, onde você vai tendo sentimentos por todas as pessoas. Não põe, fecha seu coração, fecha essa tumba. A partir de hoje eu estou aí dentro e ninguém mais. Eu não tenho como sair e ninguém tem como entrar. Eu gosto de um ditado, que ele é absolutamente perfeito, e que diz assim, a respeito das pessoas, antes de casar e depois de casado. Antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, feche bem os olhos. O problema é que tem muita gente que antes de casar, fecha os olhos e depois de casar, abre os olhos. Não, tá fora, velho. Aí tá fora. Não, mas eu descobri agora. Então agora você vai trabalhar para mudar. É isso aí que você tem, velho. Esse é seu marido, essa é tua esposa, agora trabalha. Porque foi exatamente essa uma das razões pelas quais Deus deu um para o outro. A Bíblia diz que Deus deu o homem para dar a mulher. Ele não vai dar a sua mulher pronta. O problema é que nós gostamos de comida pronta. O problema é que nós gostamos das coisas do pacote fechado. A gente não quer ter trabalho, mas Deus deu alguma coisa que é uma bênção na tua vida que pode ser uma maior bênção ainda, dependendo do grau de investimento que você tem em relação ao seu cônjuge. O problema é que o nosso cônjuge não muda porque o nosso grau de investimento é absolutamente baixo em relação a ele. É uma bênção, mas poderia ser mais. Lembra da sabedoria? O livro de Provérbios é para quem não tem ter, e para quem tem ter mais. Então, se o teu cônjuge é uma bênção, já é uma bênção, pode ser mais. E se ainda não é, pode vir a ser. O que a gente vai ter que fazer? Arregaçar a manga e trabalhar.
Então ela diz, põe-me como selo sobre o teu coração, não permita a partir de agora que absolutamente ninguém mais entre na sua vida, há um determinado pacto de objetividade, você não vai ficar agora gastando seus sentimentos para cá e para lá. Eu estou tentando achar aqui uma expressão, e depois ele coloca, põe-me como selo sobre o teu braço. O que é que significa isso? A ideia de colocar como selo sobre o braço não é só uma ideia de propriedade, mas é uma ideia de que o braço que serve para envidar as forças, para produzir, para trazer energia, para colher frutos, este braço e essa força vai estar sendo envidado exclusivamente na vida do cônjuge. Então, Sulamita está dizendo assim, olha, sela, me põe como selo sobre o teu coração, para que ninguém mais entre, ninguém mais saia, e que as tuas energias sejam minhas. E que a força que Salomão tenha, ele vai gastar para trabalhar em prol da vida de Sulamita. É isso que significa põe-me como selo sobre o teu coração e selo sobre o teu braço. Lembrando que o selo é um objeto público. Eu gosto da vida de José do Egito, porque Faraó, quando nomeou José do Egito quem ele foi, diz assim, está lá em Gênesis 41, 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e pôs na mão de José. Depois, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O que significa dizer que quando José andava pela terra do Egito e as pessoas viam aqueles sinais, elas sabiam que Faraó estava presente, sem Faraó estar presente. Aí você diz assim, né? É bonito, velho, a linguagem é bonita. Aí você diz assim, mas não precisa usar aliança, porque o que importa é o pacto entre nós. Porque, afinal de contas, o príncipe William casou e ele não usa aliança. Mas o mundo inteiro viu o casamento dele. Ele é solteiro, velho. Todo mundo sabe que o cara é casado. Então, se o seu casamento for filmado pelo mundo inteiro, aí tudo bem, é um pacto público. Mas se não, precisa existir um sinal a ponto de as pessoas olharem e saber que alguém está presente sem a pessoa estar presente. Esse é o ponto. Porque é esse pacto público que Deus faz com a gente. Ele mostra... Por isso a ideia do batismo, por isso a ideia da circuncisão, por isso a ideia de profissão de fé, porque diz, aquele que não tem vergonha de mim, eu não me envergonharei dele no último dia, mas aquele que tem vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele no último dia. Porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação como essa, de selo, pública. As pessoas precisam saber, precisam ver Jesus, sem Jesus obrigatoriamente estar ali. Eu sei que tem mais alguém envolvido na história. Então seria bonito que na igreja a gente passasse a ter, a gente gosta de símbolos, né? Colares com selo. E as pessoas provavelmente elas perguntariam, porque isso não é um hábito da nossa cultura, por que você está usando esse colar? É porque tem alguém que está aqui, sem essa pessoa estar aqui. Quem é essa pessoa? Eu vou te dizer, são duas. Uma é o meu cônjuge, o outro é o meu outro cônjuge. Isso. Vê como é fácil a gente transmitir o evangelho? Seguindo adiante. Paulo vai dizer lá no Novo Testamento sobre o selo de Deus, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e a parte da injustiça quem professa o nome do Senhor. A ideia de selo aqui, lá em 2 Timóteo capítulo 2, é literalmente uma ideia de uma placa do CREA. O selo é para demonstrar que existe alguém responsável por aquela obra. E que se o selo de Deus é este, o firme fundamento de Deus, permanece tendo esse selo, Deus colocou uma plaquinha na nossa vida, onde Ele assina embaixo com o selo dele e diz assim, em obras. Deus é responsável por esta obra. Foi exatamente isso que aconteceu em Lucas capítulo 13. As pessoas perguntam para Jesus Cristo assim, vocês não estão vendo os sinais dos tempos, vocês não vão fazer nada? E aí perguntam para Jesus Cristo assim, tá bom, já que é desse jeito, como é que fica a vida de Herodes, que meteu o porco lá no meio do altar? E como é que fica aqueles aos quais se derrubou e mataram 12 da torre de Siloé? O que eles estão perguntando? Cadê o engenheiro dessa obra aqui? A obra caiu, meu amigo. O cara tem que ser responsabilizado, um monte de gente morreu. Existe um CREA nessa história, e eu quero saber se o senhor vai cobrar de nós, e se o senhor vai cobrar de Herodes e desse engenheiro que fez o serviço dele porco.
E Jesus diz assim: eu vou cobrar deles, de vocês e de quem estiver devendo. Vai sobrar para todo mundo. Então a pergunta é: existe uma obra mal feita aqui? Existe uma obra da nossa pessoa que ainda está embrutecida. E erros e problemas acontecem na vida da igreja e na vida do casal. Primeira pergunta que a gente tem que fazer: cadê o CREA espiritual dessa família aqui? Quem que assina embaixo e responde por essa família? Pois quando Eva pisou na bola, Deus chama o CREA e diz: Adão, eu quero conversar com você. Mas foi Eva que pisou, mas é você que assinou a obra, é você que se responsabiliza por ela. Diga-se de passagem, como é que eu sei disso? Quando a Bíblia diz que Eva deu o fruto a Adão, a palavra deu literalmente significa esticou o braço. Vai vendo. Pergunta: onde estava Adão quando Satanás tentava Eva? Resposta: provavelmente, meu amigo, velho. Dá para você imaginar um trem desse? Satanás conversando com Eva e Adão ouvindo a conversa e não falou nada, velho. Ele deveria ter se interposto entre Eva e Satanás, do mesmo jeito que o segundo Adão se interpôs entre Pedro e Satanás. Isso. Pedro, você está viajando, velho, porque se não sou eu, você já tinha ido à míngua, porque Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu me interpus. Aqui em Pedro, não. Pois quando Eva estava sendo tentada, Adão deveria ter se levantado, porque ele era o responsável por aquela obra, e dito aqui: na minha família não, e na minha mulher você não mexe. Pode, arreda de Satanás, vai-te embora. Deixa minha mulher em paz. Ele deveria ter feito isso, porque ele é quem assina aquela obra. Então, quando algum problema acontecer na vida da igreja, de alguma família, a primeira pergunta que a liderança precisa fazer é: quem é que é o responsável aqui? Ah, um adolescente pisou na bola. De quem que é o CREA dessa obra aqui? Porque adolescente está em obra. Os filhos, eu sei que a gente tem autoridade para falar sobre eles, mas no meu entendimento, nós temos, às vezes, errado, quando a gente tinha problemas. Ah, lá, o cara brigou com meu filho, e a gente fala que o pai é o sacerdote da casa, mas na hora que dá a maracutaia, você não chama a atenção do pai, você deveria chamar a atenção do responsável da obra, e não da pessoa que pisou na bola. Quem é que pisou? Aí gera aqueles problemas entre famílias. Chamou a atenção do meu filho. É porque está errado mesmo. Existe uma pessoa. A mulher errou. Um exemplo. Só estou chutando aqui. Quem é o CREA dessa mulher aqui? Quem que assinou isso aqui? É o fulano. Fulano, vem cá. Cara, sua mulher, em vez de eu ir lá brigar com ela, briga pelo responsável. Porque é assim que Deus faz. Quando existe um problema na nossa construção espiritual, Deus diz assim: quem que assinou isso aqui? Vem aqui. Então pense que eu e você vamos chegar no céu e vamos ter que responder, nós homens, pela construção espiritual da nossa casa, como cônjuges e como pais. Geraldo, vem aqui. Velho, mas não dá para cobrar da Raíssa, não, eu vou cobrar dela, pode ficar tranquilo, mas primeiro você. Você não assinou isso aqui? Não é você que está, o firme fundamento, não é você que estava construindo? Então eu vou cobrar de você. Como é que está a raiz? Então vocês sabem como é que anda o meu trabalho, espiritualmente falando, pelo estado espiritual daqueles que são responsáveis por mim. Cara, é sério, velho. Quer que eu troco? Você sabe como é que anda um bom professor? Pelo estado em que os alunos aprendem a matéria. A gente sabe como é que anda, é pesado, velho. O estado espiritual do pastor, pelo estado espiritual que a igreja anda. É só isso? Não. Mas é também isso? Sim. Por isso, é melhor a gente levar a sério a nossa construção espiritual. Então ele diz: sela o teu coração, sela o teu braço, e ele mostra que o amor e a morte há um caráter de inevitabilidade, de intensidade. A morte apareceu, ela não volta. É inatacável, é irreversível. Há uma intensidade naquilo que a morte ataca. Há uma intensidade naquilo que a sepultura acontece. Então ele está dizendo a mesma coisa. Se você, preste bem atenção, se você fechar o seu coração para que não haja uma hemorragia de emoções, se você for objetivo em relação ao gasto de energia dos seus braços em prol do seu cônjuge, e isso de maneira absolutamente intensa, como a morte, como a sepultura, o resultado do seu casamento vai ser brasas, brasas e veemente brasas. O problema de casamentos que se esfriam, e no meu entendimento aqui é a conclusão,
no meu entendimento, casamentos que se esfriam é porque ou existe um cano furado que está vazando emoções para algum lugar, ou existe falta de investimento da energia de intensa. Porque se nós fecharmos o coração e investirmos a nossa energia, o resultado vai ser um casamento absolutamente aquecido. Essa é a palavra que eu queria dar para vocês nessa manhã, trazendo de volta a ideia de tom das palavras, sexo, o desejo manifesto, mas também o caráter, um bom nome. E aí, selar o coração e o braço em prol da vida do nosso cônjuge. Se a gente fizer isso, penso eu, que vai pegar fogo na vida de todos os nossos casamentos. Que Deus dê graça e nos ajude nesse processo. Amém?